Bem, amigos do FIFA, estamos aqui agora para falar sobre o jogo do Flamengo. O Mengudo, cara, fez história, botou os ingleses na roda mais uma vez e tá ficando popular por falar dessa forma, que tá botando os ingleses na roda. Acho que desde 1981 botando eles na roda e o Flamengo pegou o Chelsea. Eu tenho certeza que muito flamenguista ficou com um cagaço do caramba. E eu tô ficando muito louco nesse Mundial porque eu vou acompanhando os clubes brasileiros, tirando o Palmeiras, e eu tô pegando embalo por eles. Tipo, eu meio que, digamos, tô numa certa torcida pelos BRs aí que estão na competição. Botafogo, eu fiquei maluco junto. O Fluminense jogando demais, eu fiquei louco. E o Flamengo, eu achei irado o Flamengo ganhando. E eu tava vendo um pessoal na rua, porque eu tava fazendo uns negócios na rua. E aí, quando eu tava passando por alguns lugares, tava passando o jogo na tela, a galera falando, pô, que irado, o Flamengo ganhando, nem torço pro Flamengo, mas ó, tá ganhando, que da hora. E cara, esse é um negócio que ficou muito da hora, porque esse Mundial tá juntando o povo brasileiro a torcer pros clubes, por causa que a gente imagina, tipo, vamos enfrentar os europeus, ou os maiores dos maiores aí desses últimos anos que chegaram até lá, cumprindo as exigências da FIFA. E aí quando vai ver, tá lá, Chelsea, Dortmund, Bayern, PSG, que é o melhor time atualmente, aí perde pro Botafogo, o PSG sofre o Borussia contra o Fluminense, o Flamengo chegou a vez de pegar o Chelsea, que é o grande jogo que a gente estava esperando da rodada do Flamengo, do grupo do Flamengo, e aí quando vai ver, o Flamengo ganhou, cara. O Flamengo ganhou de 3-1, pra vocês verem que o futebol brasileiro, principalmente o Palmeiras, né, eu não tô torcendo pra ele nesse Mundial, mas não vou negar méritos ou fatos, mas o Palmeiras é uma potência. É uma potência, ele e o Flamengo, assim, gigantescas aqui no futebol brasileiro. E aí o Flamengo pegou o Chelsea e mostrou que é realmente essa potência. Mesmo diante de uma outra conhecida no futebol mundial, lá no futebol inglês, compete nas principais competições da Europa, como a Premier League, a Champions League, pegou o Flamengo e o Flamengo deu uma surra. Cara, foi uma surra, mano. Não foi tipo um golzinho de 1-0 e ficamos suave, retranqueiro, se fechamos. Não, os caras fez 3-1, mano. 3-1. Eu anotei alguns negócios aqui. Primeiro, se não me engano, acho que foi o Wesley. O Wesley, que é o defensor do Flamengo. Cara, ele deu uma vacilada ali. Não sei se ele deu uma apavorada, porque eu imagino que a galera tava numa emoção desgraçada na hora do jogo, velho. Eu tenho certeza que os brasileiros, eles devem chegar meio nervosos, assim, quando tá diante desses clubes. Uma competição mundial, valendo muita grana, mídia pra caramba, valendo, oportunidade pra fazer o nome, oportunidade pra ficar na história. Os caras devem estar com maior pressão, né, mano? Tipo, pegam o Flamengo aí, mesmo sendo uma potência, os caras devem ficar preocupados. E aí os caras devem ficar preocupados e deve ficar apavorado, meio nervoso, assim, durante o jogo. Então, mano, o Wesley lá, que eu acredito que tenha sido ele, o defensor do Flamengo, fez aquela cagada pra tentar tirar a bola, ficou sozinho, o jogador do Chelsea, ficou sozinho após essa cagada do defensor do Flamengo, e não tinha jeito, mano, o cara cravou 1-0 o Chelsea, eu fiquei, pô, mano, eu já comecei a ficar meio pensando, tipo, será que o Flamengo vai ser logo o time que vai acabar com a nossa festa aí dos brasileiros indo se dando bem? Logo ele, logo tu, Mengão, logo ti, Mengudo. Aí quando vai ver, o jogo foi passando, mano, força da torcida, a torcida tava total, mano, a nação rubro-negra é impressionante, velho. Tipo, marcou uma presença assim, tipo, mano, absurda na arquibancada lá dos Estados Unidos. Pra vocês verem que também o Flamengo é uma potência até nesse quesito, no quesito torcida também. Os caras, mano, são muito embaçados, mano, muito embaçado. É uma torcida muito grande, acompanha muito time, apoia de verdade, acompanha pra valer. É loucura, isso é loucura. Cara, mas aí teve o Filipinho, né? O Filipinho pra mudar esse 1-0. Mano, o cara tem muita visão, velho. O cara tem muita visão. Ele tacou o Bruno Henrique, que saiu do banco. Ele começou a mexer alguns jogadores. O De La Cruz, ele mexeu de lugar também, porque não estava indo bem na posição primária que estava. Ele tirou o De La Cruz de onde estava, e aí tacou o Bruno Henrique.
E aí começou a já dar uma movimentada bem melhor e o time começou a ter mais ofensividade, ter mais poder de ataque. No que fez essa trocazinha de colocar o Bruno Henrique e movimentar jogadores de posição, mano, o time já começou a tipo, dar uma acordada já. O time já ficou mais à vontade para ir pra cima e fazer crescer o nome durante o jogo. E claro, né, mano, o homem tem estrela. O homem tem muita estrela, é um ídolo, mano, absurdo do Flamengo, sem sombra de dúvidas, velho. Bruno Henrique, quando entrou em campo, que aí já veio com a estatística do Filipinho, o panorama mudou, o time foi pra frente, o cara conseguiu fazer o gol pra poder já dar uma acordada no Mengudo. Empatou 1-1, e aí quando vai ver, mano, acho que 2 minutos depois, coisa besta, o Flamengo já foi pra cima e empatou, e virou. Assim que foi 3 minutos depois, 2 ou 3 minutos depois do empate, o Flamengo já virou o jogo, aí 2-1. E aí quando eu, o Flamengo já começou a, mano, ir pra cima, atacar, dominar a bola. Cara, teve muita dominância e inteligência tática durante o jogo. Mano, apesar de ter saído perdendo, o Flamengo manteve a posse de bola, buscou jogo, com poucas trocas de passes, sabedoria. Boas trocas de passes, sabedoria. Mano, soube encontrar espaço. A forte defesa do Chelsea, mano, começou a sentir pressão. Mano, o Felipinho é muito estratégico, soube ser fundamental pra saber substituir jogadores, mano. Soube ser fundamental, o cara foi impressionante. Cara, acho que é um técnico muito bom aí que o Flamengo tem, mano. É um cara que já ficou lá desde 2019, uma época de ouro também. Viu muita gente chegar e sair, vê que já conhece gente de lá até cá. Mano, é um cara que tem cabeça e tem visão pra poder guiar a equipe do Flamengo nos esquemas táticos e saber fazer o Flamengo ir pra frente. Tá indo muito bem no Brasileirão. Tá indo muito bem na Copa do Brasil. E, assim, só a Liberta que foi um sufoco, mas faz parte. Acho que ainda não, o fato da Liberta ter ido no sufoco, mesmo passando, não quer dizer que desmereça algum mérito do trabalho dele. Ele fez o time passar e é isso que importa, no fim das contas. E tá mantendo a constância, tá mantendo regularidade nos outros torneios. E uma regularidade muito boa, muito boa. E aí teve a expulsão, mano. Teve a expulsão de um jogador que tinha acabado de entrar do Chelsea. O jogador tinha acabado de entrar. E aí já era, né? No que o Nicolas Jackson foi expulso, aí já era, desequilibrou, aí o jogo ficou mais a favor do time brasileiro. E aí soube aproveitar a vantagem que já tava de 2-1. E aí com um pouco mais de insistência, fez 3, cara, e já era, aí cravou. O terceiro cravou o caixão, enterrou o Chelsea. 3-1, botou os ingleses na roda. Já era, acabou. Cara, eu tô impressionado com o futebol brasileiro até agora. E eu vou falar sobre o Boca Juniors também, que ele jogou ontem, é o meu próximo vídeo. Que também até que achei interessante, apesar da derrota, já antecipando aqui coisas que eu vou falar. Mas até agora os sul-americanos estão impressionando, porque o pessoal sempre olhou tipo, na questão de mídia, os europeus, o investimento, o nível de investimento, tudo que acontece por lá, o que a gente vê através da mídia, falas, jornais, competições, o marketing que é vendido dos torneios e dos clubes. Quando pegaram os sul-americanos, os caras estão dando uma baita de uma peidada aí, velho. Bom, mas eu vou ficar por aqui para não ficar muito grande. Mengudo venceu, os BR estão indo muito bem, o sul-americano também, e os europeus estão apavorados, e os ingleses foram colocados na roda. Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força, o João tá fazendo vídeo em outras redes, de outros formatos, e também tá falando sobre alguns outros assuntos. Fiquem atentos, dá uma força aí pra nós, que a gente vai trazer tudo sobre o Mundial e outras coisas do futebol. Valeu e falou!